Glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos seguindo aqui com a leitura da palavra de Deus. Hoje, Juízes 16. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta com quem passou a noite. Logo correu a notícia de que Sansão estava lá, e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado só até a meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade com os dois batentes e os ergueu, junto com um tranco, colocou-as sobre os ombros e as levou para o alto da colina que fica em frente de Hebrom. Algum tempo depois, Sansão se aproximou por apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreg. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão, para que ele lhe diga o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Assim Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que o torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arco novas, e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo! Mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompia um pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo de sua força. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado? Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente, com cordas novas, em folha, que nunca foram usados, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior, como antes. E de novo Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo! Mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas em seus braços, como se fossem fios. Então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado? Sansão respondeu: se você tecesse as 7 tranças do meu cabelo no pano de seu teor e o prendesse com o pino do teor, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças do cabelo dele no pano. Depois prendeu com o pino de do tear. De novo, ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou de uma vez o cabelo do tear e do pano. Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama se não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até ele não suportar mais. Por fim contou-lhe o seu segredo: meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou o seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela
e lhe deram dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo, e então chamou um homem para cortar 7 tranças do cabelo dele. Desse modo, começou a enfraquecê-lo, e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes, e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa, na qual ofereceram sacrifícios e louvaram seu deus Dagom. Nosso Deus nos deu a vitória. Nosso inimigo Sansão, sobre nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou seu Deus. Nosso Deus nos entregou nosso inimigo, diziam, aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está em nosso poder. A essa altura já estavam muitos bêbados e começaram a gritar: tragam Sansão para que nos divirta. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé, e não em pé entre as duas colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: põe as minhas mãos nas 2 colunas que sustentam o templo, quero me apoiar nelas. O templo estava lotado, todos os governantes filisteus estavam presentes, e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez e permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus, pela perda de meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas que quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zora e Estaol, onde seu pai, Manoa, estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. E essa foi a leitura de Juízes, capítulo 16, versículo 30, capítulo 16. Aí fica até alguns pontos em minha mente. Será que ele foi salvo? Porque o que ele fez teria sido considerado suicídio ou sacrifício. Sacrifício pelo povo, porque os filisteus estavam escravizando o povo. Ou suicídio por sua vingança, conforme ele pediu. Se bem que aquele tempo era o tempo da lei. Olho por olho, dente por dente, fizeram para mim, faço com eles. E outro ponto é interessante, né? Dalila fazia a maior parte das coisas. Ah, é para amarrar o cabelo dele, eu amarro. É para amarrar o corpo dele com cordas, eu amarro. Mas acho que ela não sabia cortar cabelo. Por isso que na questão de cortar o cabelo dele, não foi ela.
ela fez ele adormecer no colo e pediu para outra pessoa cortar. Isso era o pesado que Sansão tinha, hein? Porque ela chegou a chamar alguém para cortar o cabelo dele, enquanto ele estava dormindo no colo dela. Interessante. Mas tá aí. Essa foi a leitura de Juízes 16. Curta, comente, compartilhe. E se é novo por aqui, se inscreve no canal. Que o Senhor te abençoe.